Bom dia. Estão me ouvindo? Meninas, eu vou esperar só mais uns minutinhos, ver se mais alguém entra para a aula, para mim começar a explicar o conteúdo de hoje, tá? Stephanie e Raíssa, estão ouvindo? Tô sim, professora. Ah, ok. Naone Caroline, Eduarda Camille, bom dia. Carregou para vocês? Sim. Sim? Então vamos continuar. Ontem a gente parou aqui, né? Vamos prosseguir então. Então, ó, determinar os zeros dessa função aqui, ó. Y é igual a 4x ao quadrado mais Vx mais 25. Primeira coisa que tem que ficar claro para mim, né? Ontem eu passei essa para vocês, não passei? Passei. Passei sim. Não, a gente parou. Cheguei a explicar isso daqui ontem. Não lembro que eu parei. Parei só aqui. Então, a gente vai ter 20 ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que aqui nessa função é 4, vezes o c, que é 25. 20 ao quadrado é 400, menos 4 vezes 4. 4 vezes 4 é quanto? 16, né? Vezes 25, 400. Então, vai ter menos 400, porque menos com mais é menos. 400 menos 400 é zero. Então, todas as vezes que a gente tem uma situação como essa, que o delta é igual a zero, a gente vai ter dois zeros reais iguais, ou duas raízes iguais. Vamos, então, calcular o x? Calcular o x é calcular x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Aqui já está substituído. O b é 20, não é? Na função, então fica menos 20, mais ou menos raiz quadrada de zero, porque o delta é igual a zero, dividido por 2 vezes 4, porque o nosso a é igual a 4. Concorda comigo que aqui, ó, a partir do mais ou menos raiz quadrada de zero, de zero, é tudo zero? Porque qualquer número que eu multiplicar com zero vai ser ele mesmo. Qualquer número que eu subtrair com zero vai ser ele mesmo. Então, vai ficar, ó, x é igual a menos 20 mais ou menos zero, dividido por 8, porque 2 vezes 4 é 8. Estão acompanhando aí? Quem chegou agora? Fernando, Guilherme? Sim, professora. Nawane? Então, vamos lá. Continuando, tá? Então, ó. Então, como toda essa parte que envolve o zero vai dar zero, não vai alterar em nada, a gente só tem menos 20 sobre 8. Por isso, x1 é igual a x2. Menos 20 dividido por 8, vamos simplificar, né? Podemos simplificar para ficar a menor fração possível.
Simplificando, dá para simplificar por 4, né? Então, 20 dividido por 4 é 5, menos 5. E 8 dividido por 4 é 2. Então, é menos 5 meio, tá? Meios. É a nosso resultado de x1 e x2. Essa é a raiz da nossa função, ou zero real da nossa função, tá? Então, vamos agora para um conceito de gráfico, né? Pela definição, né, que nós vimos, os zeros ou as raízes da função de f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c, são os valores de x para os quais a função fica igual a zero. Então, vamos construir agora um gráfico, utilizando esse exemplo. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Aqui não tem os cálculos, mas eu quero que vocês venham comigo e acompanhem comigo aqui, vamos tentar fazer mentalmente, tá? Então, a gente vai igualar isso a zero, ó, a gente tem, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero, né? Vamos chamar f de x de y. Então, ó, eu tenho uma tabelinha aqui que ela tem uma variação para x de menos 2 a 4. O que eu tenho que fazer? Vou atribuir valores para x e aonde for x na função, eu vou substituir, tá? Pelo número que eu atribuí. O resultado é o meu valor de y. Então, quando for x, for menos 2, ó, a gente vai ter que f de menos 2 é igual menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 3. Então, ó, o que a gente vai ter, ó? Menos 2 ao quadrado, o que vai ser, gente, como resultado? Quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, fica mais 4. Menos 2 vezes menos 2 é quem? Dá quanto? Menos com menos é mais. 2 vezes 2? 4, tá? Então, eu vou ter 4 mais 4, que é 8. 8 menos 3 é quanto, primeiro A? Vamos ver se vocês estão acompanhando comigo o raciocínio. 5, Isso. 5, 5. Então, quando x for menos 2, y é 5, tá? Agora, x menos 1. X menos 1, vamos substituir, então, menos 1 em todos os lugares da função onde houver x. Então, f de menos 1 é igual a menos 1 elevado ao quadrado vezes 2 menos 2 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes 1, né? Vai dar 1 positivo, porque menos 1. Obrigado pelo recado, Guilherme. Então, ó, menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Menos 2 vezes menos 1 fica quanto? 2, né? Menos 2 vezes menos 1 é 2. E aí, a gente tem 3. Então, ó, 2 com mais 1, 3. 3 com menos 3, y é igual a quanto? 0, né? Então, quando x for menos 1, y é 0, tá? Agora, quando x for 0, ó, aonde for x, substitui por 0. F de 0 é igual a x, 0 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. Primeiro A, resolvendo essa equação aqui, quem que vai sobrar somente? Se x for com x igual a 0? Uma pergunta, ó. Se você tiver 0 elevado ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0 é 0, quem que sobrou? Primeiro A, alguém está aí? Acho que sim, né? Então, quando x for menos 1, quando x for 0, y é menos 3. O único que sobra é 3. Substituindo x por 1 agora. F de 1, 1 ao quadrado, vezes 2 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 é 1, tá? Menos 3. Então, a gente vai ter, ó, mais 1, menos 2, menos 3. Então, ó,
Menos 2 com menos 3, conserva o sinal e soma. Quanto que dá isso? Menos 5, né? Menos 5 com mais 1, dá menos 4. Então, quando x for 1, y é menos 4. X igual a 2. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3. 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2 é menos 4, tá? Então, mais 4 com menos 4 é 0, sobra menos 3. Quando x for 2, y é menos 3. Quando x for 3, a gente vai ter 3 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, menos 2 vezes 3, menos 6. E aí a gente tem menos 3. Como que vai ficar isso aqui? 9 mais, ó, menos 2. 2 vezes 3 é menos 6. Menos 6 com menos 3, quanto que dá isso? Menos 9, né? Então, a gente tem aí 9 positivo com 9 negativo, 0. Então, quando x for 3, y é 0. Agora, x igual a 4, ó. Vamos ter 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 3. 4 vezes 4 é quanto? 16. 16. Agora, a gente vai ter 16. 16 menos 2 vezes 4. Dá 8. Menos 8, né? Menos 8 com menos 3. Quanto que dá isso? 16 menos... Isso, vai dar 5. Então, quando x for 4, y é 5. Agora, eu tenho o meu par ordenado, ó, tenho as minhas coordenadas de x e y, posso montar meu gráfico. Então, vamos lá. Quando x for menos 2, aqui, ó, menos 2, o y tem que ser quanto? 5. Tá bem aqui, tá vendo? Tá bem aqui o ponto. Quando x for menos 1, o y é 0. Então, o ponto vai ficar em cima do eixo x. Tá bem aqui, onde a parábola tá passando, tá vendo? Quando x for 0, o y é menos 3. Olha só, o ponto tá bem aqui, em cima do eixo do y no menos 3. Quando x for 1, o y é menos 4. Tá aqui, ó. Tá? Quando x for 3, o y é 0. Então, em cima do ponto 3 no eixo x, tá aqui, ó. O ponto da parábola, da coordenada. Quando x for 4, o y é 5. Então, ó, lá, ó, 4 para x, 5 para y. Tá aqui o ponto. Tracei os meus tracei os meus pontos, agora posso desenhar a minha parábola. Aqui está a parábola, tá? Então, ó, a função, ela intercepta o eixo x das abscissas em 2 pontos distintos, ó. Quais são os pontos que a parábola está interceptando o eixo das abscissas? Hein? Vocês conseguem ver isso? Aonde que é? Aonde que o ponto... Hã? 3. Menos 1 e 3. Isso, menos 1 e 3. Quando isso acontece, é o que a gente fala que menos 1 e 3 são as raízes da nossa função, tá? Ou o zero real da nossa função. Menos 1 e 3. Seria o nosso x1 e o nosso x2. Agora, o estudo do vértice da parábola. A parábola, ela que representa o gráfico da função f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, ela passa por um ponto V. Esse ponto V é o que a gente chama de vértice, e ele tem coordenadas. Então, ele vai ter coordenadas para a abscissa e coordenada para a ordenada. Então, qual seria esse ponto V, ó? Esse é o ponto V.
é aonde tem aqui a volta da nossa parábola. Quando a nossa área é maior que zero, a concavidade da parábola está para cima, então nós temos o ponto mínimo do vértice. Quando o nosso A é menor que zero, deixa eu ver se tem algum gráfico aqui que tem esse modelo, acho que não vai ter. Não, tem não. Quando o A é menor que zero, aí a nossa concavidade da parábola é para baixo. E aí essa voltinha aqui, ó, essa voltinha aqui, ela vai estar para cima, tá? E aí a gente tem um ponto máximo do vértice. Para calcular a coordenada do nosso vértice, para a abscissa, a gente vai usar essa fórmula. XV é igual a menos B dividido por 2 vezes A. Para calcular a coordenada do vértice da ordenada, a gente vai usar essa fórmula. YV é igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Então, meninos, olha, para calcular as coordenadas do vértice, eu sempre vou ter que calcular o delta e usar aquela formulazinha do delta lá, que é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Porque sem o valor do delta, não tem como eu calcular o vértice da ordenada, que é o vértice de Y, tá? E aí tem alguns casos, ó, alguns esboços de gráficos nos diversos casos são os seguintes. Quando a gente tem delta maior que zero, a concavidade da nossa parábola pode acontecer de duas formas. Quando A for maior que zero, a concavidade da parábola é para cima e a gente tem um vértice ponto mínimo. Calcula as coordenadas, tá? Aqui para mostrar o nosso x1, x2, é aonde o ponto, aonde está em cima do próprio eixo x, que no caso é 1 e 3, tá? Então, eu vou usar para a abscissa menos b dividido por 2 vezes a, para calcular para a ordenada menos delta dividido por 4 vezes a. Quando o nosso a é menor que zero, então a concavidade da nossa parábola é para baixo. E aí a gente tem o ponto máximo do nosso vértice, como mostrado aqui, tá? Quando o nosso delta é igual a zero, a gente só vai calcular o vértice da abscissa, não da ordenada, tá bom? Porque a gente só tem uma raiz real. Então, aqui, ó. Aí pode acontecer também os dois casos. A gente pode ter aqui, ó, concavidade para cima aqui, que será o nosso vértice, e concavidade para baixo, o nosso vértice aqui em cima. Para o delta menor que zero, o gráfico terá esse formato. Concavidade para cima, mas não vai encostar em nenhum dos eixos. E a concavidade para baixo não vai encostar em nenhum dos eixos. Por que isso, gente? Porque no delta menor que zero, nós não temos raiz real. Por isso, o nosso gráfico não encosta, tá? No eixo X. Então, para concluir essa parte, tem uma frase de Einstein, né? Albert Einstein. O pensamento é mais importante do que o conhecimento. E aí, para a gente finalizar, vou fazer com vocês 2 exemplos que até já vimos de como calcular o vértice, só para a gente relembrar. Então, vamos lá. Determina as coordenadas do vértice da função f de x, que é igual a x ao quadrado, menos 8x mais 15. Primeiro, uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês, eu vivo frisando isso. Para mim calcular o meu delta, se eu vou calcular o vértice, eu preciso calcular o delta. Para mim calcular o delta, antes de fazer qualquer cálculo de função de segundo grau, precisa ficar claro para mim quais os números reais que representam os meus coeficientes. Lembrando que numa função de segundo grau, eu tenho coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. O coeficiente A sempre é o número real que multiplica com x ao quadrado. O B é o número real que multiplica com x. E o C é o número real, que é o termo independente, que é só um número que não multiplica com nenhuma letra. Então, nesta função aqui, eu pergunto para vocês, quem é o nosso coeficiente A? Que número é o nosso coeficiente A? Alguém sabe responder? 1. 1.
Então, quando eu tenho somente x ao quadrado e nenhum número junto com ele, o nosso coeficiente A vale 1. Um detalhe importante, observa sempre se esse x ao quadrado ele é negativo. Se ele for negativo, então o A não é 1, é menos 1, tá? Porque isso também vai influenciar os seus cálculos. Um sinal errado, você erra tudo. O B é igual a quanto? Menos 8. 8. É, isso, só que é menos 8, não 8, porque o B aqui, ó, é menos 8. Se não tivesse o sinal negativo, aí seria só 8, tá? E o C é igual a 15, né? Que é o único número independente que a gente tem. Então, agora vamos usar a Bhaskara. Bhaskara é calcular delta, que é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B, ó, presta atenção na importância do sinal. O B não é 8, é menos 8. Então, a gente vai ter menos 8 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 15. Então, ó, regra da matemática, quando a gente tem um número negativo elevado a um expoente par, a resposta é positiva. Então, 8 vezes 8, 64 positivo, tá? Agora aqui, ó, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, menos 4 vezes 1 vai ser menos 4. Menos 4 vezes 15 será menos 60. E aí, a gente tem um resultado de 64 menos 60. Delta vai ser igual a 4. Ficou claro para vocês isso aqui? Essa parte toda aqui? Sim. Sim. Então, agora sim, temos o valor de delta, podemos calcular os vértices, né? Então, o vértice da abscissa é o xv, que é igual a menos b, dividido por 2 vezes a. Menos b, que é da fórmula, mas o meu b na função também é negativo, então eu vou colocar entre parênteses. Menos 8, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, 2 vezes 1. Menos com menos é mais, então vai ser 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, o vértice da abscissa é 4. Agora, o vértice da ordenada, YV é igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Teremos menos, ó, menos delta. Delta a gente calculou, é igual a 4, então vai ser menos 4 dividido por 4 vezes 1, porque o A é igual a 1. Então, menos 4 dividido por 4 é menos 1. Tá vendo a importância do sinal? Então, as coordenadas do vértice será 4 para a abscissa e menos 1 para nossa ordenada, tá? Perguntas? Não. Então, ó, exemplo 2. Determine as coordenadas do vértice da função menos 2x ao quadrado mais 4x mais 9. Agora, essa função aqui é totalmente diferente da anterior. Pergunto para vocês, quanto é o nosso coeficiente A? Ele é igual a quanto nessa função aí? Menos 2. Menos 2. Mais uma vez, nunca esqueça um sinal. E o coeficiente B? 4. Isso, 4. Coeficiente C? 9, né? Então, vamos para a fórmula. Delta é igual menos B ao quadrado, nem é menos, ó, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O B é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é negativo também, então vai ficar menos 4 vezes menos 2, por isso menos 2 está entre parênteses, vezes o C, que é 9. 4 vezes 4 é 16, menos 4 vezes menos 2 é quanto, primeiro A? 4 vezes 2 não é 8, então menos 4 vezes menos 2 é 8 positivo, porque menos com menos é mais. 8 vezes 9 é 72, então 16 mais 72, o delta é igual a 88. Agora encontrei o valor de delta, partimos para calcular as coordenadas do vértice.
Para a abscissa, é xv, que é igual a menos b dividido por 2 vezes a. Então, a gente tem aí, ó, menos 4, porque o b na função é 4, dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Teremos aí, ó, menos 4 dividido por menos 4. Como, ó, menos com menos é mais, então o resultado é igual a 1. Agora, calcular a coordenada, o vértice da nossa ordenada. YV é igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Menos delta, delta não é 88, fica menos 88, dividido por 4 vezes o A, que é menos 2. Então, 88 dividido por menos 8, porque 4 vezes menos 2 é menos 8. Menos 88 dividido por menos 8 é 11. Menos com menos é mais. Então, ó, a coordenada dos nossos vértices é 1 para a abscissa e 11 para a nossa ordenada. Olha o tanto que confere, ó. Quando nós temos um A menor que 0, então a nossa concavidade da parábola ela é para baixo. E aí nós teremos ponto máximo do nosso vértice, quer dizer que o nosso y tem que ser positivo. E aqui tá, ó, y é 11, positivo, tá? Com isso, a gente finaliza, tá? Essa parte de conteúdo aqui, eu vou fazer a chamada. Então, vamos lá. Stephanie. Fala presente, por favor. Raíssa. Nauane. Presente. Eduarda Camille. Presente. Elaine. Presente. Guilherme. Presente. Ah, tá. A Raíssa respondeu aqui, o microfone está funcionando. Deixa eu pôr sua presença. Fernando. Presente. Adrian Gabriel. Presente. Ficou alguma dúvida do conteúdo de hoje? Todos entenderam? Sim. Eu entendi. Então, tá bom. Então, meninos, fiquem com Deus, tenham um bom dia e até amanhã. Lembrando, gente, não esqueçam de olhar lá no Classroom, tem atividade nossa lá de matemática e de geometria. Façam, por favor, tá? Toda semana terá atividades, então não deixem acumular, vão fazendo, por favor. Vale nota. Então, é só isso. Recado dado. Tchau, meninos. Tchau, professora. Até amanhã.